E aí, gente, tudo bem? Tô aqui passando para ministrar, né, para vocês algo que Deus ministrou no meu coração, que é algo muito incrível, que é algo que transforma a nossa vida, transforma a nossa mente. Então, eu vou falar com vocês um pouco sobre o senhorio de Deus. Eu vou falar brevemente, tá? Então, vou focar nos pontos principais, mas primeiro de tudo, eu quero mostrar sobre a criação de Deus. Nos capítulos iniciais da Bíblia existem muitos mistérios que às vezes ao longo do tempo, a gente vai lendo e não percebe. E eu quero desvendar esses mistérios aqui juntos com vocês. Então, quando a gente lê lá em Gênesis, no capítulo, versículo por versículo, falando: no princípio criou Deus, e disse Deus, e Deus chamou. E disse Deus, e fez Deus, e chamou Deus, e disse Deus. E assim vai se repetindo durante todo o capítulo 1. Só que no capítulo 2, no versículo 3, que é quando Deus cria o homem, o que ele fala? Que ele abençoou Deus, né? Depois que ele criou o homem, no 7º dia ele descansou. Só que aí depois que ele cria o homem, ele deixa de ser apenas Deus. No capítulo 2, a partir do versículo 4, muda a maneira como se chama Deus. E aí começa a dizer: no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e formou o Senhor Deus e plantou o Senhor Deus. Então, esse Senhor Deus, ele nos dá a ideia de senhorio. E por que antes de Deus criar o homem, ele é apenas Deus? Depois que ele criou o homem, ele é Senhor Deus. Porque a palavra Senhor está ligada à provisão. Só pode ser Senhor quem dá a provisão. E quando Deus cria o homem, ele também cria a provisão do homem. Inclusive, até na criação, Deus proveu até a salvação do homem, que é o que nós vivemos hoje através de Cristo Jesus. E se for para analisar, isso é muito interessante, porque quando a serpente tenta Eva, ela fala assim: ó, você sabe, Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Como Deus é o quê? Vai ser o provedor, você não vai depender mais de Deus. Então, o que acontece? Quando Eva aceita o fruto e cai e peca, ela está rejeitando o senhorio de Deus, a provisão de Deus. Porque lá no capítulo 2, no versículo 8, fala: e plantou o Senhor Deus um jardim. Tá? E no versículo 9, ele fala: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando Deus cria as árvores para consumo do homem, Deus está suprindo o homem em todos os aspectos, em toda a sua plenitude. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus em 3 partes. Lá no capítulo de Gênesis 1, 27, fala: e criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Tá? Então, nós fomos feitos à imagem de Deus. Só que aqui em Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher no mesmo momento. Mas olha só, Deus criou e não formou. Então, Deus criou. Quando Deus forma, já está lá no capítulo 2, versículo 7. Aí sim, a formação do homem e da mulher são em períodos diferentes, são em momentos diferentes. E Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem. Então, antes ele tinha criado. E aí, depois que ele criou, ele deu forma. Então, a criação, ela traz existência, mas não necessariamente no mundo físico. Mas a formação, a existência é trazida ao mundo físico, ao mundo que a gente consegue observar. E formou o Senhor Deus o homem. Do que primeiro? Do pó da terra. Então, nós somos corpo. E soprou em seus narizes fôlego de vida.
O fôlego de vida é o espírito, então somos espírito. E o homem foi feito alma vivente, então nós somos alma. Então nós somos corpo, alma e espírito. Isso tá? Gênesis 2:8. E aí, quando Deus faz brotar da terra a ponto de suprir o homem toda a sua plenitude, o que é a alma? A alma são os nossos desejos, são as nossas vontades. Quando a gente compra alguma coisa que a gente quer muito, a nossa alma, ela fica o quê? Alegre, são sentimentos, a gente fica feliz. Então, quando Deus faz brotar da terra a árvore agradável à vista, ele está suprindo a alma do homem. Tá? Porque é agradável, é desejável, você sente vontade assim de comer. Árvore agradável à vista. Quando ele fala que a árvore também é boa para comida, ele está suprindo o corpo, porque a árvore ela é boa para comida não no sentido só do sabor, é no sentido de nutrir, no sentido da saúde, de compor, né? Todas as vitaminas e tudo aquilo que o homem precisa para poder ter uma vida saudável, uma boa vida. Então ele já supriu a alma, supriu o corpo. Supriu a alma e supriu o corpo. E depois o versículo continua dizendo que ele também cria a árvore da vida. O que é a vida? Quando Deus sopra o Espírito. Então o Espírito de Deus é vida. E isso a gente pode fazer uma alusão também agora com relação a Cristo Jesus, como Cristo Jesus sendo a nossa árvore da vida. Então, em todo momento que a gente se alimenta dessa árvore, a gente tem vida eterna. Assim como a árvore do jardim. Eu antes tinha uma ideia de que quando Adão e Eva talvez comessem do fruto da árvore da vida, uma vez só eles viveriam para sempre, né? Porque a Bíblia fala que a árvore da vida, os frutos dela seriam para que eles pudessem realmente viver para sempre. Mas eu entendi que eles se alimentavam dessa árvore e que sempre que se alimentavam, eles viviam, né? Eles iriam viver. Por isso que quando o homem cai, Deus os expulsa do jardim, para que eles não se alimentem mais dessa árvore e não vivam para sempre. E aí entra todo o plano da salvação, para que Cristo Jesus seja a nossa árvore da vida. E que à medida que a gente se alimenta dele todos os dias, a gente viva eternamente. Só que isso é numa conotação claramente espiritual da vinda de Cristo, sobre a eternidade, sobre a nossa salvação e sobre o nosso reino. Então, Deus ele supriu o homem e supre o homem até hoje. E a gente tem que entender essa provisão. Quando a gente entende que a provisão não vem da onde a gente trabalha apenas, tipo, sou eu que trabalho. Só que se Deus não der o crescimento, se eu não entender que Ele que provê a minha vida, eu não o tenho como Senhor. E aí eu caio no primeiro pecado de Eva. Eu continuo comendo do fruto do conhecimento, achando que é a força no meu braço é que traz todas as coisas. E eu rejeito o senhorio de Deus, rejeito a provisão de Deus. Então eu não vivo plenamente. Depois ele cria, né, a árvore da ciência do bem e do mal, para que realmente seja feita uma escolha, uma obediência, para que Deus veja o coração do homem, o sentimento dele de agradar e obedecer a Deus. E é engraçado porque no versículo 15 do mesmo capítulo 2 diz: "E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar." Só que por que Deus colocou o homem no jardim para lavrar e guardar o jardim? Porque quando você fala em lavrar, você pensa em cuidar, né? Você pensa em plantar e cuidar dessa plantação para que essa plantação brote e você tenha um alimento. Só que antes, Deus já tinha plantado o jardim, Deus já havia feito brotar das árvores. Ou seja, quando a gente tem a provisão de Deus, não é a gente que planta, né? Mas a gente cuida daquilo que Deus nos dá. Então, o emprego fica meio confuso, mas assim, o emprego que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, tudo a nossa volta na nossa vida, significa que Deus já fez brotar, Deus já fez nascer. Deus, ele já te deu, só que ele te colocou para lavrar isso. Ele te colocou para cuidar disso. Você cuida, mas quem dá o crescimento é Deus. E quando a gente entende isso, a gente se submete ao senhorio de Deus.
E quando a gente se submete ao senhorio de Deus, nada nos falta, porque Deus, ele nos provê plenamente. Entenderam? Isso é algo que ficou muito marcado no meu coração, é algo que, eu fico maravilhada cada vez mais com aquilo que Deus, ele revela, e que a gente possa entender que a gente precisa ser governado pelo Senhor. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de orar, que é que o meu corpo se submeta à minha alma e a minha alma ao meu espírito, e o meu espírito seja governado pelo Espírito Santo, Senhor. Porque a gente, entendendo que Ele é o nosso Senhor, a gente entende que nós não somos mais governados pelas nossas vontades, sentimentos, que é nosso corpo, nossa alma. A gente é governado pelo Espírito. E é engraçado que quando a gente entende essa questão da provisão, do senhorio de Deus, a gente começa a entender de uma maneira mais profunda o que ele diz lá em Malaquias a respeito dos dízimos, que fala assim, roubará o homem a Deus, né? Ele faz uma pergunta, será que o homem consegue roubar a Deus? Porque quando a gente tem uma noção na nossa vida de que a gente trabalha, que a gente ganha o nosso dinheiro, que a gente faz o nosso dinheiro, a gente entende que o dinheiro é nosso. Então isso não é um roubo, porque a gente entende que do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa batalha, a gente ganhou. Então se eu não der o dízimo, não estou roubando a Deus. Só que quando eu entendo que o Senhor é quem proveu o meu dinheiro, quem proveu o meu trabalho, quem proveu a minha saúde, quem deu força para eu poder trabalhar e lavrar a terra, eu entendo que se eu retenho o dízimo, eu estou retendo algo que não é meu, porque é algo que o Senhor me proveu, ou seja, é de Deus. Mas Deus precisa do meu dinheiro? Absolutamente não. A obra precisa, mas Deus não. Só que, para que Deus compreenda e entenda que você diz e realmente age em conformidade, aceitando que Ele é o seu Senhor, se você não dá o dízimo, Ele diz, vocês estão me roubando. Por quê? Porque eles entendem, a gente confessa e fala que Deus é nosso Senhor. Só que na hora de devolver aquilo que não é nosso, que é do Senhor, a gente não quer. Então, nessa hora, não tem sentido nenhum eu falar que Deus é meu Senhor, que é Ele quem provê para minha vida, e falar a mesma coisa, falando que sou eu quem trago a provisão para minha vida, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pelo meu dinheiro. Não tem nexo. Uma coisa não bate com a outra. E é por isso que a Bíblia, num momento, ela fala, não pode servir a dois senhores. E a única coisa que se coloca contra o Senhor na Bíblia é o senhorio do dinheiro. Não podem servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Por quê? Porque a riqueza torna-se senhor. Porque quando a gente coloca as expectativas, a nossa provisão, na força do nosso trabalho, no nosso salário, a gente está colocando as riquezas como senhorio, como provisão para as nossas vidas. E não Deus. Entende? Nem o diabo, às vezes, nem outros deuses são colocados como senhores, mas a riqueza é. Porque a gente passa a confiar na riqueza e não no Senhor. Então a gente tem que entender mais profundamente o que é ter o senhorio de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa o tempo inteiro nos policiar para entender que a provisão vem de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou comigo. Deus abençoe o seu dia, que você tenha uma ótima semana. Um grande beijo e um grande abraço. Falou!